A gente sabe que pode acessar os caracteres de uma string utilizando uma estrutura chamada de índices. Os índices são números que começam do zero e vão até o final da string. Aqui eu tenho o índice 1 e com ele eu consigo acessar a letra E. Aqui eu tenho o índice 4 e com ele eu consigo acessar a letra F. A Qualit tem uma pergunta para mim fazer. Ela quer saber se não tem uma maneira de eu conseguir acessar fatias maiores da minha string, como por exemplo, conseguir acessar toda a palavra ele, ou conseguir pegar todos os caracteres removendo o primeiro e o último caractere. Tem sim, Qualit. Em Python, a gente faz isso utilizando uma técnica chamada de string slicing, que traduzida para o português significa fatiamento de string. E é justamente isso que ela permite com que a gente faça. Ao invés de pegar um caractere individual, ela vai permitir com que a gente pegue fatias maiores da string. A gente utiliza string slicing bem parecido da maneira como a gente acessa um item individual aqui da nossa string. Então a gente escreve o nome da string, utiliza aquele símbolo que a gente já conhece, a gente vai colocar o índice de start, que é um índice inclusivo, o índice de stop, que é um índice exclusivo, e o step. A gente vai ver com calma o que cada um deles significa. Vamos dar uma olhada no nosso primeiro exemplo. Aqui a gente tem a palavra telefone, e eu quero acessar uma fatia dela. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser utilizar o mesmo símbolo que a gente utiliza quando a gente quer acessar um índice específico dela. E a primeira informação que eu vou passar vai ser a informação de start, onde o Python vai começar esse fatiamento. Eu quero que comece no índice 1. Depois disso, eu vou colocar 2 pontos. E agora eu tenho que falar qual vai ser o índice de parada. Eu vou colocar o índice 5. Eu vou pegar tudo isso daqui e colocar dentro de um print para conseguir mostrar o resultado na tela. E agora eu vou executar o programa. Como dá para ver, o resultado é E, L e F. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo e como que a gente chegou nesse resultado aqui com o Python? Então, aqui eu vou copiar a nossa string. Primeira coisa que a gente disse para o Python é em qual índice que a gente quer começar, o índice 1. O índice 1 é aquilo que a gente chama de índice inclusivo. Isso significa que ele é incluído na resposta. Então, o Python vai começar aqui e ele vai incluir o E na resposta final. Então, ele vai seguir agora até o índice de final, que é esse segundo índice aqui. Ele vai incluir o 2, o 3, o 4 e vai chegar no 5, que é o índice que a gente colocou. Só que tem um porém. O índice 5, como eu tinha colocado aqui no código, ele é o nosso índice de parada, mas ele é aquilo que a gente chama de índice exclusivo, ou seja, ele é um índice que o conteúdo dele não é incluído na resposta, e é por isso que o não vai ser incluído, só o 4 vai. Então, quando a gente escreve telefone do índice 1 ao índice 5, na prática, aquilo que a gente vai ter como resposta vai ser uma substring do telefone que vai começar do índice 1 até o índice 4. E é isso que a gente está vendo aqui, o E, L e F. Quadrit, eu sei que é meio confuso essa ideia de índice inclusivo e índice exclusivo. Leva um tempo até se acostumar, mas é uma coisa que a gente sempre tem que se perguntar quando a gente trabalha com índices. Esses índices são inclusivos ou exclusivos? Se a gente não levar isso em consideração, é muito provável que a gente vai ter um erro. Vamos para mais um exemplo. A gente vai querer agora pegar todos os caracteres da nossa string, excluindo o primeiro caractere e o último caractere. Então a gente já sabe que vai ter que pegar a partir do caractere número 1, porque ele vai ser um índice inclusivo, e a gente vai seguir. A gente não pode colocar o índice 6 aqui no ponto de stop, porque senão a gente vai ter até o 5 como resultado. Lembra, o final ele é exclusivo, então ele não é incluído na resposta. Isso significa que a gente tem que acessar ela do índice 1 ao índice 7. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai dar um print aqui, colocar do índice 1 ao índice 7 e vai executar aqui o nosso programa. E aqui a gente vê que a gente tem o elefone, tirando aqui o E, como resposta da nossa string. Agora, o que a gente pode fazer se a gente quisesse falar para o Python que a gente quer pegar todos os caracteres aqui do início e só excluir esse último caractere? Ou seja, pegar todos os caracteres a partir do zero e chegar até aqui o N. Para fazer isso, a gente vai ter que falar o seguinte. A gente vai falar para o Python que a gente quer começar do índice 0, que a gente sabe que é o índice que começa aqui a nossa string. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima para excluir a letra I. A gente vai colocar que é no 7, que a gente vai terminar, e isso vai excluir ela aqui da nossa resposta. Então, com isso, a gente vai ter todas as letras menos a última letra.
Mas, quando a gente quer indicar para o Python o início da string, tem uma outra maneira que a gente pode reescrever isso daqui. A gente não precisa incluir o zero. Se você deixar isso daqui sem nada, o Python vai entender automaticamente que esse caractere do início representa o início da sua string. Então, com isso, você vai ter o mesmo resultado. Olha só. Sem ter que escrever o zero. Agora, vamos modificar. Vamos dizer que a gente vai querer todos os caracteres da nossa string, excluindo o primeiro caractere. Para fazer isso, a gente vai ter que primeiro copiar essa linha aqui. A gente vai falar que a gente vai começar aqui do caractere 1 para excluir o t, então a gente vai começar daqui. E a gente sabe que a nossa string ela vai terminar aqui no 7. Só que a gente não pode utilizar o 7, porque senão a letra E vai ser excluída. Então a gente vai colocar um índice que não existe, que é o índice 8. Mas isso não é um problema, porque como eu falei, esse é um índice que ele não é acessado, ele indica o final. O índice que é acessado é o índice anterior a ele, que no nosso caso aqui vai ser o índice 7, que aí sim é um índice válido. Então, para fazer isso, você pode colocar o número 8 aqui, porque ele é um índice que não existe, ele só indica o final aqui, a parada do slicing, do fatiamento dessa string. E com isso, você vê que eu consigo pegar do E até o E final. Mas para esse caso, o Python também tem uma maneira mais fácil de a gente indicar que a gente quer chegar até o final da string. A gente pode simplesmente pegar e excluir o número que está aqui e só deixar os 2 pontos. E com isso, o Python entende que a gente quer começar aqui do índice 1 e chegar até o final da nossa string. E com isso, a gente consegue ver que a gente vai ter o mesmo resultado, só que escrito de uma maneira muito mais tranquila. E o que a gente poderia fazer se a gente quisesse uma cópia aqui da nossa string? Então, uma cópia completa do telefone. Se o nosso fatiamento ele fosse incluir toda a string, ou seja, eu fosse criar literalmente uma cópia daquilo que eu tenho aqui. Para fazer isso, a gente pode utilizar essas dicas que a gente já sabe. Se eu não indicar nem o início, nem o final, o Python vai pegar tudo aquilo que tem na minha string e vai fazer uma cópia perfeita dela. E é isso que ele faz aqui. Eu tenho o telefone completo. É importante lembrar que em cada uma dessas operações aqui que a gente está fazendo, o Python não está modificando o texto original, ele está criando uma cópia desse texto. Então, o resultado dessa operação aqui não é uma mutação nesse dado original, ele é um novo texto com as mudanças que a gente pediu aplicadas. Agora a gente vai entender como é que funciona esse nosso step. O step funciona como um pulo, para a gente pular alguns resultados. É literalmente isso que ele faz. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo. Então, eu vou dizer para o Python que eu quero começar do início até o fim da string. E eu quero pegar todos os resultados com um step de 2. O que isso significa? O Python vai chegar aqui na minha string e vai começar aqui na letra T. Ele vai incluir ela na minha resposta. Então, depois disso, ele vai começar a contar 1, 2. E aqui no segundo resultado, ele vai pegar ele e também vai manter na resposta. E vai contar de novo. 1, 2, vai manter na resposta. 1, 2, vai manter na resposta. Esse 2 ali que eu estava pulando é esse número aqui. Ele é o step, ele é o pulo que o Python tem que dar entre cada uma das letras que você quer manter. Então aqui eu vou ter o T, o L, o F e o N. E se eu executar aqui esse meu código, você vai ver que eu tenho o T, o L, o F e o N. Da mesma maneira, eu poderia ter um step diferente, eu poderia colocar o 3 aqui como resultado. Nesse caso, ele ia pegar a primeira letra, 1, 2, 3, e aqui pegar o E, 1, 2, 3, pegar o N, T, E, N. T, E, N. Da mesma maneira, eu ainda poderia fazer coisas um pouco diferentes. Como, por exemplo, eu poderia falar para o Python que eu quero fazer o seguinte. Antes de eu mostrar mais um exemplo, eu quero que você perceba uma coisa. Se eu não passar nada aqui nesse step, o Python vai estar entendendo que isso daqui vai ter um valor padrão de 1. Quando a gente não passa nada nesse último argumento aqui, por padrão, o Python vai ter o 1 como valor padrão. E o que ele significa? Que todas as letras têm que ser incluídas na resposta. Se eu passar o 1 aqui, ele significa que ele vai incluir tudo aquilo que a gente tem, porque ele vai contar 1, 1, 1, 1, 1, que é o comportamento normal, o comportamento padrão, que é aquilo que a gente tinha aqui. E é por isso que nessa última linha aqui, a gente vai ter o telefone completo.
a gente está incluindo todos os caracteres aqui do nosso telefone. Então, vamos apagar isso daqui agora. A gente pode brincar com uma combinação dos três. Deixa eu só apagar aqui também para mostrar que sem ele também vai funcionar. Ó, quando você não passa nada, o valor padrão dele aqui é 1. Então aqui o valor padrão é o início, o 0. Aqui vai ser o tamanho da string, que o Python vai calcular automaticamente, e aqui é o 1. Agora vamos brincar um pouco com isso. Vamos dizer que eu quero um slice que vai começar do 1, vai ir até o 5, e eu quero dar um step de 2. Qual vai ser o resultado disso? Vamos analisar. A gente vai ter... Vamos antes apagar aqui. Apagar, apagar. A gente vai começar aqui do nosso 1. E a gente vai incluir ele na nossa resposta. E depois a gente vai começar a contar. 1, 2. A gente vai incluir o 3 na nossa resposta. 1, 2. Só que o 5, ele é exclusivo, o nosso índice aqui. Isso significa que o O já não vai ser incluído na nossa resposta. E como o 4 estava fora do step, ele também não vai ser incluído. Então o nosso resultado aqui vai ser só a string E e E, dois E's. E e E. Então, com o slicing, você consegue pegar uma combinação bem diferente de cada um desses elementos aqui da string. O Python, ele é uma linguagem que facilita muito a nossa vida como desenvolvedor. Então, por exemplo, vamos dizer que eu só quero pegar a última letra aqui do meu telefone. Isso não tem necessariamente a ver com slice, mas é uma coisa que eu acho interessante demonstrar nesse vídeo também. Ao invés de passar, por exemplo, aqui o tamanho da minha string, eu quero pegar só um caractere. E ele é a última letra. Ao invés de eu passar o tamanho aqui da minha string telefone e subtrair 1, e lembrando que o resultado disso daqui vai ser 8 menos 7, 8 menos 7 não, 8 menos 1, que vai dar o resultado de 7, que vai ser aqui o nosso último índice e vai dar acesso à letra E, eu poderia fazer uma coisa diferente. Ó, a letra E foi mostrada aqui na tela. Eu poderia chegar aqui no Python e falar que eu quero simplesmente acessar o menos 1 aqui do telefone. E a Quality tem uma pergunta para mim fazer. Ela quer me perguntar se eu não tinha falado antes que não existe índice negativo. E ela está certa, realmente não existe índice negativo. Só que o que acontece é que o Python ele sabe disso, que índice negativo não existe. Então, quando você tenta acessar um índice negativo, aquilo que ele faz é que ele automaticamente ele vai subtrair o valor que você passou aqui do tamanho da sua string. Então, se eu passei menos 1, ele vai subtrair isso daqui do tamanho do telefone. E isso daqui vai dar o 7 como resultado. Então, por consequência, ele vai acessar o último caractere aqui da minha string também. Olha só. E isso é muito bacana, porque ao invés de passar o menos 1, eu poderia falar que eu quero pegar o N. E o N é o segundo caractere aqui de trás para frente. Então eu poderia falar que eu quero pegar o menos 2. E com isso eu vou ter acesso a ele. Ou seja, eu não preciso ficar escrevendo todo esse código que é mais extenso toda vez que eu quiser pegar algum caractere que é mais fácil de eu expressar ele aqui do final para frente, ao invés da frente para o final. Eu posso simplesmente aqui usar um valor negativo. Isso daqui não é o índice do Python, tá? É importante lembrar isso, que o Python ele não tem um índice negativo, mas ele vai pegar esse resultado negativo para calcular o índice. Ele vai fazer isso utilizando o valor aqui do tamanho da string. Ele vai fazer isso automaticamente, tá bom? Mas não é o índice que é negativo. É só o valor que você está passando que está tentando acessar. E o Python vai fazer esse cálculo de subtração para você, para deixar a sua vida um pouco mais fácil como desenvolvedor.